Um policial militar foi preso hoje de manhã por manter diversas armas e munições de uso restrito de forma ilegal. Ele também mantinha o comércio de anabolizantes. As investigações começaram no começo do mês passado. Edson Neves tem as informações ao vivo. Exato, Cid. Boa tarde novamente para você, para quem está acompanhando o nosso Tarobá Notícia. Tudo isso, Cid, começou no mês passado, quando uma pessoa ela foi visitar, ela tinha interesse num apartamento que fica ali na Gleba Palhano. Quando essa pessoa entrou no imóvel que estava inabitado, quer dizer, ninguém morava ali, essa pessoa encontrou armas, munições e substâncias para a produção de anabolizantes. Claro, né, uma situação atípica, chamou a atenção e essa pessoa fez o correto. Entrou em contato com a polícia militar. Falou pelo celular, olha, estou aqui vendo um apartamento na Gleba porque eu tenho interesse, só que eu abri o apartamento, entrei nele e encontrei tudo isso aqui. Resumindo, então essa situação, Cid, do dia 3 de junho, a equipe da Choque apreendeu armas, apreendeu munições, inclusive munições destinadas à Polícia Militar, à Polícia Rodoviária Federal e ao DEPEN, que é o Departamento Penitenciário do Paraná. A partir daí, as investigações por parte do GAECO começaram e foi deflagrada uma operação na manhã desta sexta-feira e o alvo, que inclusive foi preso de forma preventiva, é um policial militar lotado no 30º Batalhão daqui de Londrina. Vamos acompanhar um trecho da entrevista que nós gravamos hoje de manhã com o Dr. Jorge Barreto da Costa, que é promotor do GAECO, e depois a gente complementa com mais informações. Durante o cumprimento da busca e apreensão e também, obviamente, do mandado de prisão, nós identificamos, ou foram identificados, foram apreendidos, né, munição, né, também de uso restrito, de uso permitido, o supressor de ruídos, né, um silenciador, e também, que é apetrecho de uso proibido, e também substâncias, né, substâncias que são utilizadas para a fabricação de anabolizantes. Também equipamentos que são utilizados para a produção desses anabolizantes e o invase dos mesmos. Tá aí, Cid. Então, o que foi encontrado hoje em endereços ligados a esse policial militar, armas não foram encontradas, mas foram encontradas novas munições, equipamentos como silenciadores e também objetos, né, e substâncias referentes a anabolizantes. Essa operação ainda está em andamento, ela não teve desfecho ainda. Inclusive, o Dr. Jorge nos informou que à tarde ele estará disponível para entrevista para fazer o balanço dessa operação, porque esse policial militar preso de forma preventiva, ele ainda não chegou até o GAECO, quer dizer, ele não foi ouvido ainda pelas autoridades. Mas essa situação se enquadra em que, inicialmente, Cid? Primeiro, o crime de peculato. O que é isso, Edson? Peculato, quando você é um servidor público e você comete um crime contra a administração em que você utiliza o seu cargo, no caso como policial militar, para obter algum tipo de vantagem indevida. Então, as investigações apontam que esse policial militar se utilizou do cargo de PM para conseguir essas munições do DEPEN, para conseguir essas munições da PRF, para conseguir essas armas de fogo. Esse é um crime. Depois nós temos a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e também de munição de uso restrito. Já são mais 2 crimes. E aí tem a questão dos anabolizantes. Eu dei uma pesquisada aqui, Cid, e com relação aos anabolizantes, é o seguinte, existe uma portaria hoje da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que prescreve ali o que pode ser comercializado, o que é considerado legal ou ilegal. Só que aí tudo que está fora dessa portaria da Anvisa, claro, a depender da situação, aí pode ser enquadrado num artigo aqui do Código Penal, que é o artigo 273, que é falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. A pena, só para a gente ter uma ideia, é de 10 a 15 anos de reclusão e ainda o pagamento de multa. Então, a princípio, a situação ela está se caracterizando como esse comércio ilegal de anabolizantes. O que
que as investigações do GAECO ainda não apontaram com relação às armas de fogo. Se esse policial militar que foi preso hoje, se ele fazia a compra ou a venda de armas de fogo. É um detalhe importante dentro das investigações, mas que ainda não foram confirmadas pelo GAECO. O Edson, esse policial militar, ele era lotado em Londrina ou ele era de fora da cidade? Lotado no 30º Batalhão da Polícia Militar de Londrina. A gente não sabe, não foi confirmado também pelo GAECO, né? O 30º Batalhão, lembrando, ele tem atribuições ali na zona norte da cidade, mas também em outros municípios, como Ibiporã, Jataizinho, 1º de Maio, também Alvorada do Sul e Sertanópolis. O GAECO não nos confirmou se ele estava trabalhando aqui na nossa cidade ou então nessas cidades do entorno da região. Apenas foi confirmada essa informação de que ele está lotado no 30º Batalhão da Polícia Militar. O Edson, se o GAECO não passou essa informação, imagino eu que o nome, então, muito menos, né? Muito menos. Isso aí, principalmente o GAECO, né, o Ministério Público, eles são bem restritos quanto a informações, principalmente de identidade, porque eles têm todo um protocolo de investigação. Eles acreditam que com a divulgação isso pode atrapalhar, obstruir de alguma forma as investigações. Só agora é fato, né? Que tinha de armamento lá também, munição, era brincadeira, era muita coisa, né? Era muita coisa, Cid. E é claro, o que o GAECO está investigando? De que forma que ele conseguia essas munições, né? Então, por isso que entre os próximos passos desse inquérito que está sendo conduzido pelo GAECO é de identificar se tem alguma outra pessoa por trás, se tem alguém fazendo o corre das munições, se é algum outro agente público, se é um civil, né? Se é uma pessoa que não tem nenhum cargo, por exemplo, na área da segurança pública. Então, assim, Cid, é apenas a pontinha do iceberg. Tem muita coisa ainda que pode rolar e, claro, né, o depoimento desse homem que já está preso de forma preventiva pode ser muito importante para o andamento das investigações do GAECO. Edson, a gente sabe, né, que esse é um caso que não vai ser o primeiro nem vai ser o último, em que alguns policiais têm até mais armas dentro de casa, até para treinamento, algumas coisas nesse sentido. O governo passado tinha essa liberação maior para armamento, né? Não digo nesse caso específico, porque era muita coisa ali, arma de uso restrito, né? Não era para arma de uso permitido ali. Agora, outro levantamento que eu tenho certeza absoluta que as investigações vão levantar é se esse militar estava adquirindo essas armas, principalmente para revender, para bandido isso aí, né? Tudo isso vai ser levantado, né? Exato, sim, desculpa, passou uma moto aqui, com a moto de alta cilindrada, eu fiquei meio surdo aqui. Mas vamos lá, Cid, esse é um dos pontos mais importantes, né? Nós questionamos já, doutor, mas e aí, o que ele fazia com essas armas? Porque não é comum, né? Se você é um CAC colecionador, você vai lá, mostra o documento, ó, eu tenho essa quantidade de armas aqui, porque eu sou um colecionador ou vou no stand de tiro, mas não tinha nenhuma documentação que comprovasse a origem dessas armas. Por isso que se enquadra no crime de posse ilegal de arma de fogo, nesse caso de uso restrito, que também é uma espécie de agravante. Então, agora dentro disso identificar se tem mais gente envolvida e o que estava fazendo com essas armas, porque se há o comércio dessas armas, também isso pode complicar ainda mais a situação desse policial militar nessa investigação. O que é importante a gente frisar também, Cid, a atuação do GAECO hoje de manhã, ela contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar. Isso quer dizer o que, Edson? Que a Polícia Militar também está colaborando com as investigações, né? A Corregedoria, se o policial militar tem uma determinada conduta que é questionada, a Corregedoria da Polícia Militar, ela faz um procedimento administrativo disciplinar, que é o chamado PAD, em paralelo a essas investigações criminais que são comandadas pelo GAECO.